De volta o programa O Mundo da Criança, e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. O Mundo da Criança sempre em nome de Unimed Marília. Aliás, Unimed Marília não, esse é do Conexão. Mas pode ser também. Ela é muito parceira. Só por causa do Kleber. É verdade. Aliás, um abraço para o Dr. Kleber, que é muito gente boa, um grande amigo. Um abraço para ele. Dr. Marangão também. Aliás, para todos os doutores lá da Unimed, todos os amigos. Todos os amigos, né? É isso aí. Bem, doutor, mas hoje deixa eu falar, fui falar da Unimed, não falei da pimentinha. Depois ela tira o patrocínio da gente aqui. Sim, isso é muito sério, hein? Pimentinha. Família se ofende. Ofende, Confiança Esmeralda e também no Confiança Aquários. Então são duas lojas para você comprar. Você que é da região leste da cidade, região sul, você aproveita aqui do Confiança Esmeralda. E você que é região norte, oeste, lá da região também de Pompeia, tu já vai aqui, ó. Ali nós estamos em Pompeia, né? Sei, Pompeia, audiência total. Você tem uma audiência lá já registrada, não é? Então, a gente sabe, vixe, vamos que vamos. Pompeia e Garça também, audiência massacrante. Um abraço para todo o pessoal da região que acompanha a nossa programação. Mas a gente está falando hoje aqui de um assunto muito interessante e preocupante ao mesmo tempo e até mesmo, né, que nos chateia e pode até nos revoltar. A verdade é que nós estamos falando das doenças tropicais que são negligenciadas, né? Mas o que é isso, negligenciadas, e quais são essas doenças? Acho que vale a pena, a gente não conseguiu ler, a gente teve um pequeno problema com as lentes, né? E agora, mas não é da câmera não, são as nossas mesmo. Mas o telespectador leu, mas é só para que a gente ter uma sequência disso. O termo de doenças negligenciadas não é nosso, claro, são as doenças negligenciadas e que a própria Organização Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas, a ONU, estabelece esse conceito. Nós não seremos complexos né? Nós não seremos, nós não teríamos coração para estabelecer um preconceito tão grande. A gente é mais simples. Em relação às pessoas que são economicamente menos favorecidas e que sofrem doenças e que morrem simplesmente por serem pobres, né? E tem umas doenças bem conhecidas, né, doutor? São doenças que realmente nós não temos assim vivência nessas doenças, mas olha, são 18 doenças que a Organização Mundial de Saúde estabelece como doenças tropicais negligenciadas. E aí vem a dengue, nós conhecemos, Marcos. Muito, né? A raiva nós conhecemos, tracoma nós conhecemos. Tracoma eu não conheço. É uma infecção do olho. Né? Tá. Úlcera de Buruli nós não conhecemos, bolba nós não conhecemos, hanseníase é nossa. É uma preocupação. Chagas é nossa. Doença do sono é uma doença também conhecida. Leishmaniose é nossa, nós temos muitas crianças. Teníase, neurocisticercose. Essa também faz lembrar, Dracunculise, também não conhecemos. Equinococos, também não conhecemos. Trematodíase linfática, isso é o elefantíase. Oncocercose, a famosa cegueira dos rios. Esquistossomose nós conhecemos. Eumentíase nós conhecemos. Micetoma nós conhecemos. Aliás, essa menos, mas até os vermes nós conhecemos. Então vejam que essas doenças todas são rotuladas. Você que ligou a televisão agora, que está sentando aí no confortável sofá, você vai ver que essas doenças são próprias de quem não tem nenhum conforto, né? E a ONU chama isso, vem que faz um diagnóstico. Olha, nós temos doenças negligenciadas. E são negligenciadas, primeiro, porque não há interesse da indústria farmacêutica em investir no tratamento dessas doenças. E são negligenciadas porque realmente atinge 149 países. O nosso está no meio. Nós vamos ver o mapa já e aí a gente pode mudar aí tá aí, são aí, só para mostrar para o telespectador novamente. E foram exterminadas nos países desenvolvidos. Não existe isso, Marcos. E persistem apenas nas regiões mais pobres. Isso é preconceito? Isso que é? Isso é da Organização Mundial de Saúde. Quem se identificou com alguma daquelas lá é mais simples ainda. Mais simples. Eu estou no padrão. Está no padrão, Então, veja que são doenças que foram
exterminadas nas partes mais desenvolvidas. Então, você pega os países ricos, não tem. Assim, na verdade, para a gente ser mais direto, para a pessoa entender se tiver qualquer dificuldade, doença de pobre. Doença de pobre. Não, é verdade. São negligenciados. Isso porque os pobres sem recursos, são negligenciados. Exatamente. Os pobres são negligenciados. Isso não os pobres, vai os refugiados, muito longe, né? Isso não vai muito longe da nossa realidade. É uma pena, mas o sistema único de saúde nosso é para pobres, certo? Mas isso tem um contexto muito maior, muito mais sério, de 149 países. E aí nós poderíamos passar o seguinte para ver como é que isso acontece, como é que isso se desenvolve. O Gabriel poderia nos ajudar passando a próxima tela, só para a gente levar ao telespectador, sabe, que veja, esse número, Marco, veja, mais de 1 bilhão de pessoas, 1/6 da população mundial sofre uma ou duas ou mais doenças tropicais negligenciadas. Veja, Marco, 1 bilhão de pessoas. Olha, agora eu vi que é 1/6 mesmo da população. 1/6 da população. A gente pegar aqui, por exemplo, 10, 6 aqui, um teve. Um está nesse rótulo. Opa! Veja como realmente é muita gente. Isso tem doenças que o rico não tem. Não é triste eu ouvir isso? Quando comecei a estudar e ver que isso estava sendo noticiado nas agências internacionais, eu falei assim, poxa vida, não sei se a gente chama isso de sacanagem, o que é, mas não é uma coisa muito correta. Mas que bom, né, que a gente está tendo acesso a essa informação, acho que já é um passo, hein? É um passo. Porque isso, para ser omitido também e não ficar de uma maneira clara... Nós não íamos saber nunca, mas a própria Organização Mundial de Saúde está colocando isso para todo mundo saber o que acontece. E aí na próxima tela, Maia, veja bem que a gente vê que existem muita gente, essas doenças não são prioridade para as indústrias farmacêuticas. Nós acabamos encerrando o primeiro bloco aqui falando sobre isso. Exatamente, que o que faz ela ser negligenciada, o que faz aquele coitado de 149 países morrer sem ter necessidade de morrer, é exatamente a falta de investimento das indústrias farmacêuticas. Não vai dinheiro para lá, porque não tem interesse, não tem retorno, o país é pobre, o país não vai comprar. E o coitado que vive na zona urbana, na zona rural de um país da África ou de um estado da África, da Ásia, realmente ele não tem como comprar. E aí preferem, claro, as indústrias farmacêuticas se dedicarem à compra, ao desenvolvimento de remédios que garantem um retorno financeiro. Não é um pouquinho chato? Poderia o Gabriel pôr essa imagem para que as pessoas leiam que isso realmente é notícia da Organização Mundial de Saúde. Está aí o telespectador está lendo, de que realmente, por quê? Porque não tem retorno financeiro. E aí é que nós dissemos, o dinheiro acaba sendo privilegiado em função da vida das pessoas. Ainda mais nós temos, veja, Marco. Sabe que até há uma situação legal nisso tudo, por exemplo, a questão da dengue já deu uma aliviada, né? Ali com a vacina, por exemplo, né? Já se dedicou. Mas quem vai comprar a vacina? Mas até também pelo acometimento que foi maior, né? Isso está na rede pública a vacina? Não está. Não está. É uma vacina dos 9 aos 45 anos, mas a gente precisa pagar para ter a vacina, né? Então são doenças aí que, vejam bem, são doenças causadas, são doenças por agentes infecciosos ou parasitas e considerado endêmicas em populações sempre de baixa renda, tá? Poderíamos o Gabriel pôr novamente. A marca está doente, tá? É porque baixa renda. Baixa renda, né? Então aí poderia pôr a seguinte, para o telespectador entender que realmente nós estamos falando de doenças negligenciadas, que são as doenças que acometem aquele elemento para ser assim, muito delicado. É um indivíduo de baixa renda, coitado, nasceu assim, vai ter que morrer assim, morrer antes da hora, porque teve uma doença infecciosa, uma doença em que um parasita cometeu, e aí a coisa acaba levando a uma situação. Quais países são esses? Poderia ver o seguinte, você vai ler bem em vermelho aí, bem grande, são países da África, da Ásia e América Latina. Vai para o seguinte, isso acontece, olha, mas são 149 países. Agora, olha esse mapa, telespectador. Você vai ver que o seu país está aí nesse meio, né? Olha aí, ó, o nosso país.
Nosso país está clarinho, Marcos. Quando você vê essa tinta mais vermelha, aonde existe a maior incidência das doenças eu sempre gostei dessa região mais branca aqui. Lá em cima não tem nada. Que região é essa, hein? Que será, né? Então, o nosso país está aí, ó, de cor de rosa, clarinho. Ele não chega a ser vermelho, o Canadá branquinho, Estados Unidos branquinho. Aí você vê países vizinhos da África ali, ó, em torno do Mediterrâneo, que são branquinhos, mas tem a marca vermelha forte aí em África, em Ásia, etc., né? Então, realmente é uma situação assim, para você ver que essas doenças negligenciadas, o Brasil está lá cor-de-rosa, porque a incidência é pequena, mas tem, certo? E assim, não são em todas também, né? Você tem algumas. Mas tem aí algumas doenças. Olha, esse é o esquema. A imagem seguinte que o telespectador vai ver, pode ver que as pessoas são exatamente essas pessoas, Marcos, simples, sendo tratadas em ambulatórios grandes, sem nenhuma divisão, sem nenhum valor mais de cuidado médico, mas são as pessoas acometidas por essa doença. E você vai ver cenas mais importantes ainda. A gente tem que o que chama atenção é esse número que o Gabriel pode colocar para a gente. Olha aí, ó, de óbito, Marcos, nós temos de 500 mil a 1 milhão de pessoas por ano que morrem dessas doenças. Tá vendo? 1 milhão, pode chegar a 1 milhão. Por ano. Morre isso numa guerra? Não morre, né? Não morre, né? Nem quando o exército de Israel era poderoso e matava 200 mil. Não morre, né? Morre isso aí desses crimes que a gente tem no nosso país, tal. Não morre. Morre de doença negligenciada. Então, a gente vai para o terceiro bloco, né, Marcos? Mas é só para deixar um finalzinho de segundo bloco, ó, chamando a atenção de você, telespectador, para um grupo de doenças muito sérias que atinge a população mais pobre, as crianças mais pobres, né? E aí, a pergunta é, eu tenho que me preocupar? Eu, mamãe, vovó que estou em casa? Por que a gente está falando sobre isso? Daqui a pouco a gente volta para falar mais. Não sai daí não, até já!